Bom, a gente muda de assunto por aqui, a gente fala agora do noticiário internacional, porque nesse momento o presidente da França, Emmanuel Macron, faz um discurso à nação. Ele já adiantou um pouco desses temas pelas redes sociais mais cedo, falando de um momento de incertezas e de que o mundo se depara com grandes desafios. A expectativa é de que Macron fale nesse discurso de agora sobre a guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia. A França que está se colocando aí como um ente importante nessa busca por um acordo de paz depois que os americanos decidiram sentar à mesa apenas com os russos para tentar um acordo. Na semana passada teve encontro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que terminou num barraco só, e amanhã a União Europeia se reúne para tratar justamente do conflito na Ucrânia. A ajuda americana aos ucranianos segue suspensa e o presidente da França, Emmanuel Macron, também deve falar sobre a guerra comercial iniciada por Trump. E a imprensa europeia tem chamado o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um aliado não confiável. Ontem, Donald Trump fez um discurso pela primeira vez nesse governo, discursou ao Congresso americano, foi aplaudido de pé em muitos momentos, o primeiro discurso nesse segundo mandato, né? E fez um balanço das primeiras 6 semanas de governo. Donald Trump atacou a gestão de Joe Biden, mais uma vez, algo que ele tem feito recorrentemente, e também reforçou o discurso contra a entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. O americano também promete o que chamou de fim da tirania da diversidade e defendeu as tarifas comerciais impostas a outros países. Ele falou por mais de 1h40, foi um discurso bastante longo, como eu disse, foi aplaudido em alguns momentos. Sobre a guerra na Ucrânia, Donald Trump afirmou, depois do bate-boca da semana passada com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que ele está pronto para negociar a paz na Europa. No discurso, citou o Brasil ao afirmar que as chamadas tarifas recíprocas começam a valer no mês que vem. A gente separou justamente um trechinho na sequência em que ele citou o Brasil e que disse na prática que o que vai valer daqui para frente é uma política comercial do toma lá da cá. Vamos ouvir o que disse Trump. O sistema não é justo para os Estados Unidos, nunca foi. Dia 2 de abril, tarifas recíprocas vão entrar em vigor. Qualquer que seja a tarifa desses países, nós vamos retribuir essa tarifa. É uma medida recíproca. A tarifa que eles impõem, nós imporemos da mesma forma. Se forem tarifas não monetárias, para que não entremos no mercado deles, também imporemos barreiras não monetárias para que não participem do nosso mercado. Muitos mercados a gente nem consegue entrar. São trilhões e trilhões de dólares, criaremos empregos em níveis sem precedentes. Fomos roubados por décadas, por todos os países. Isso não vai continuar acontecendo. Bom, e a gente já repercute esse discurso, então, de Donald Trump com o editor de Inter da Band News TV, João Vieira. Boa tarde para você, João. Bem-vindo de volta. Tudo bem, Adriana? Obrigado. Tudo bem, Frumento? Vamos lá, você está de olho no que o Macron está falando nesse momento e também nas repercussões da fala de Donald Trump, que o que ele coloca, a gente não sabe efetivamente se o que ele coloca em palavras vai colocar de fato em prática. Mas o fato é que as tarifas contra México, Canadá e já começaram a ser colocadas em prática contra a China, anunciando aí essas tarifas mais pesadas contra países como o Brasil a partir de abril, mas ele começa a colocar em prática, a gente não sabe se vai colocar tudo em prática, mas o que ele disse e afirmou categoricamente ontem no Congresso americano muda a ordem global do ponto de vista econômico, do ponto de vista comercial e também do ponto de vista militar, né? E juntando até as duas coisas, França e Estados Unidos, o Macron acabou de dizer que entendem os Estados Unidos, mas que a França e a Europa vão retrucar, vão fazer o que tem que fazer para proteger os interesses nacionais e regionais. E isso, claro, é um tema não só na Europa, mas em todos esses países, principalmente que você citou. Canadá e México, que são parceiros essenciais dos Estados Unidos para diferentes coisas, inclusive um setor muito importante, que é o de carros, o setor automotivo. E agora há pouco, questão de 10 minutos, o governo americano confirmou que as taxações sobre esse setor especificamente ganharão uma extensão de mais 30 dias, serão adiadas.
Então, nós já tivemos, no começo do mês passado, uma ameaça de que todas essas taxas de todos os setores começariam a valer. Houve um acordo entre Estados Unidos, México e Canadá, e 30 dias depois, agora estamos com, aí sim, as ameaças se tornando práticas. Mas, mais uma vez, o Trump abrindo um precedente para, olha, em certa parte, pelo menos, vamos abrir mão dessas taxas por pelo menos 30 dias nesse setor tão importante, o setor automotivo, depois de uma reunião hoje mais cedo com os líderes das principais montadoras americanas. Que falaram no possível aumento de preço dos carros de até 25%. Sim, né? Porque os 25% são sobre diferentes setores de produtos que são feitos, por exemplo, no Canadá, no México, e são exportados para os Estados Unidos. Então, esses carros que são feitos nos países vizinhos e que são consumidos pelos americanos, né, são comprados, ficariam muito mais caros. Até uma democrata que respondeu ontem, fez uma resposta oficial ao discurso do Donald Trump, disse que os carros ficariam dezenas de milhares de dólares mais caros, o que preocupa muito a população americana, mas não só aqueles que compram carros, mas aqueles que estão lá, porque isso vai envolver a inflação de maneira geral. Outras repercussões também vêm a partir dos países propriamente ditos, que foram citados. Canadá, o México. Hoje, a presidente do México está reunida com mais de 40 empresários para discutir respostas em relação a essas medidas de Donald Trump. O Canadá diz que não está interessado em um meio termo, porque hoje mais cedo o secretário de Comércio dos Estados Unidos falou, olha, nós provavelmente hoje, quarta-feira, vamos anunciar um acordo com o Canadá, não para acabar com as tarifas, mas que as tarifas possam ser menores. Então, de 25% para 20%, para 15%, o Canadá disse que não está interessado nisso. Agora há pouco, houve uma ligação entre o presidente Donald Trump, premier do Canadá, e o Donald Trump disse que até agora não há nenhum tipo de solução para esse caso, mas classificou essa conversa como amigável. Ele até se surpreendeu com isso. E por último, Coreia do Sul, que foi citada junto com o Brasil, junto com a Índia. A Coreia do Sul rapidamente se pronunciou, dizendo que essas tarifas que o Trump disse, que são até 4 vezes maiores do que aquelas que os Estados Unidos cobram dos sul-coreanos, na verdade isso não é verdade, não é real. Segundo a Coreia do Sul, é praticamente zero a porcentagem de taxações sobre as importações dos Estados Unidos feitas pela Coreia do Sul. Então, aliados, mais uma vez, batendo cabeça em relação a esse mandato de Donald Trump. Tá certo, João. Então, abrindo exceção para o mercado automobilístico, para o setor automobilístico, vamos ver se outras exceções vão ser negociadas. Exato. Porque daí a gente está falando daquilo. O que ele diz no discurso, a gente tem que acompanhar para ver se na prática é o que vai ser executado. Mas, de qualquer forma, o mundo acompanhando com preocupação e a gente aqui também, né? A gente com preocupação também, e quem fala também dessas preocupações, dessa mudança, desse discurso feito de maneira mais forte internamente e depois dessas exceções, é justamente o ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa, que mais cedo conversou na Band News TV com o próprio João Vieira. Ele falou justamente dessa mudança de postura do governo americano, agora com Donald Trump. Vamos ouvir. É mudar tudo isso, né, do ponto de vista americano. Quer dizer, ele não só quer eliminar o déficit americano, como quer, através das tarifas e de outras medidas, aumentar o investimento nos Estados Unidos, trazer fábricas que estão no exterior, sobretudo na indústria automobilística, né, que é o grande problema do México e do Canadá, para o mercado americano. Quer dizer, ele está tentando mudar o que ocorreu nesses últimos 30, 40, 50 anos na área econômica e nos últimos 70 anos na área da relação internacional. Ele está desprezando as organizações multilaterais, né, como ele mencionou no discurso ontem. Ele praticamente esvaziou a OMC, e o recurso para a OMC hoje é apenas político, não é? Porque não tem nenhum efeito.